Olá, meu nome é Jair, sou engenheiro civil e hoje eu vim falar um pouco sobre erosão e deslizamento de terra. Para já ir direto ao assunto, a gente vai aqui abrir um Google Earth, que é um programa que a gente utiliza aí, tanto online quanto instalado no seu computador, para poder visualizar mapas e até ver inclinações de terreno, entre outras coisas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês já observarem. Como eu moro aqui na cidade de Luanda, eu vou colocar ela como evidência aqui para a gente estar fazendo essa análise, que até eu conheço um pouco mais aqui sobre o terreno, sobre as inclinações que tem e alguns problemas que vem acontecendo devido a erosões, entre outras coisas que vem trazendo problemas aí, deslizamento de terra ou abrindo crateras. Bom, abrindo o Google Earth, você pode ver já que existem no mapa ou até mesmo nas imagens por satélite uns pontos de erosão causado aqui por circulação de água ou percolação de água no solo. Você vê que até mesmo está bem seco aqui, não tem uma circulação de água muito grande, isso num período de seca, né? Ou num período que não esteja chovendo. Mas quando a gente olha a cidade e tenta verificar a sua altimetria, o seu plano de elevação, eu vou levar vocês agora para outro ambiente, que é um site que demonstra isso muito bem. Bom, esse é o site de topografia, ele tem um mapa de levantamento topográfico, onde mostra as altimetrias de cada elevação, de cada terreno. Aqui a gente está na cidade e a gente já de início consegue prestar atenção que nesse gráfico ele mostra aqui do lado os níveis de elevação que tem dentro da cidade e fora dela. Praticamente a cidade são duas colinas ou dois picos aqui, situados nessas áreas em vermelho, 498 metros acima do nível do mar, até uma elevação aqui mais baixa, no nível azul, de 390 ou 385 metros abaixo do nível do mar. Então você tem uma variação muito grande aí, chegando até quase 100 metros de variação entre um ponto e outro. Mas o que mais chama a atenção aqui é exatamente essas duas extremidades desses dois relevos. Você vê que nesse trecho aqui você tem quase que uma bacia hidrográfica formando um canal, que é exatamente o ponto onde se tem a maior evidência da erosão que nós temos aqui no mapa, que são esses dois trechos. Eu vou colocar aqui na vista 3D para vocês darem uma olhada, e eu descendo aqui, eu consigo observar essas elevações e consigo notar que existe essas duas colinas, né? E exatamente nesse trecho aqui onde existe essa erosão é onde ocorre o maior fluxo de água. Mas você pode estar se perguntando, mas tem outros trechos também que tem essa erosão? Tem aqui nesse trecho do mapa também, e você vê pela imagem de satélite que existe um tipo de erosão nesse trecho também. E é a mesma ocorrência que você nota do outro lado da cidade, onde tem uma erosão e onde tem outra erosão. Quando a gente volta lá no mapa de topografia, a gente vê que existe uma bacia hidrográfica nesse trecho e vê que existe outra bacia nesses trechos de erosão. Mas o que contribui para essa erosão acontecer mais rápido? É exatamente a questão de impermeabilização do solo. Normalmente na cidade, você tem aí o plano diretor, onde as cidades vão colocar a diretriz para as construções, onde existe a necessidade de 30% de taxa de permeabilidade do solo. Ou seja, nem toda a área da cidade ela vai ser impermeável. Mas hoje em dia as pessoas preferem muitas das vezes acabar aí concretando ou fazendo um piso em toda a sua casa. Então, normalmente, se obedece um plano diretor por um certo período e depois disso, numa reforma, numa ampliação, em outra situação, as pessoas vão lá e acabam cobrindo a casa, o terreno por completo com concreto. E isso gera um aumento na taxa de impermeabilização do solo urbano. E com isso acontece o quê? Se a água não tem para onde escoar ou para onde o solo não consegue absorvê-la, ela tem que ir para algum lugar. Então, o volume de água que vão para essas regiões onde o escoamento aqui é maior, onde a declividade é maior, aumenta esse volume de água no período de chuva, e se a chuva naquele período for muito volumosa, o volume de água ali que vai ser despejado para aquele local vai ser muito grande.
e automaticamente vai se gerar erosões e deslizamento de solo, ou até mesmo em outros casos aqui que acontece, que você acaba vendo em algumas ruas, que acaba até se tirando, o asfalto acaba saindo da rua, porque a água vem com tanta violência que gera um efeito de cavitação e acaba arrancando aquele asfalto ou aquela pavimentação que está no local. Bom, mas como que a gente, numa cidade como essa aqui, como que a gente evita todo esse processo de impermeabilização do solo? Ou você obedece à taxa de permeabilidade do solo, mesmo que a gente consiga fazer projetos de galerias para estar captando toda essa água, só isso não é o suficiente aí para um período grande de chuva. O que a gente pode fazer para poder estar diminuindo essas erosões? É ser retendo essa água da chuva, nos períodos de chuva, quando ela não entra no solo. Então, o processo de você colocar uma calha na sua casa e um reservatório para reter essa água durante o período de chuva e depois de soltando ela aos poucos, usando para lavar calçada ou até mesmo irrigação de plantas, de áreas verdes na cidade, é um processo inteligente. Porque já que a gente não pode obrigar as pessoas a manterem a taxa de permeabilidade em suas casas, a gente pode fazer dar uma outra opção, que seria reter essa água em reservatórios. É logicamente que tudo isso tem um custo, não é tão simples assim resolver, mas é uma forma de solucionar o problema, evitando um gasto demasiado. Hoje já temos no mercado disponível vários reservatórios, vários modelos de reservatórios já para captação de calhas, que vai captar toda aquela água que cai no seu telhado, que são baratos, não são caros. A gente pode ver aqui, ó, a gente tem já da Fort Lever, reservatório de 600 litros, aqui custando R$ 661, entre outros reservatórios com capacidade maior, de 1.000 litros, que custa aí R$ 1.790. Essa é uma solução que gera muitos benefícios, não só para o usuário, mas sim para todo o ambiente urbano. A partir do momento que a gente retém toda essa água num período de chuva, a gente retira um grande volume de água de circulação das galerias fluviais. Retendo toda essa água, a gente acaba tendo uma diminuição em todo o processo de escoamento urbano, evitando assim que a água vá com grande força para essas galerias e sejam despejadas em locais que vá causar esses tipos de erosão. O solo dessa região aqui é um solo muito arenoso, que facilita muito mais ainda a água levar grandes quantidades do solo em grandes períodos de chuva. Você tem a possibilidade de colocar um reservatório na sua casa e reter parte da água da chuva, é uma opção muito mais viável e muito mais barata de evitar erosões próximo à sua casa e também em todo o perímetro urbano. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.